Segunda-feira é dia da gente saber das previsões para nossa semana. Tudo bem, Paulinha? Vai bem? Tudo bem, tudo Depois que eu bem. pisei no seu pé, né? Não, tudo bem, nem senti, você tá leve, de verdade. Agora, quem é de Áries, estará como essa semana? Uma coisa muito importante a ser dita da semana, tá? Antes só de entrar em Áries, Mercúrio vai entrar num movimento retrógrado. Isso não é legal, A gente já sabe, né, Kátia? Você já conhece não é esse legal, Mercúrio retrógrado sem vergonha, viadinho. Então ele vai entrar, né, a partir de quinta-feira. Muito cuidado com comunicação, muito cuidado mesmo. E tem um lado muito bom que é Vênus entrando em Leão também no meio da semana, que favorece atitudes mais exuberantes no amor. Então sabe aquela coisa de você dar aquele cuidado a mais, paparicar mais, de você dar uma atenção a mais, de você, sei lá, colocar aquela lingerie especial, ou o homem levar uma flor especial, enfim. Caprichar, a partir de quinta. Isso, porque Vênus está entrando em Leão essa semana, né? Então, assim, ó, no meio da semana a gente já vai começar a sentir essa vibração do Vênus em Leão, que é muito favorável para o amor, porque traz essa exuberância, essa manifestação de uma forma mais calorosa que é típica de Leão. Tudo bem, mas se a gente também está com Mercúrio retrógrado, a comunicação vai estar um pouco afetada. Então pode ser o que a gente diga, a pessoa entenda de um jeito diferente? Sim, e alguns signos mais ainda, que a gente vai falar agora então, um por um. Então é isso mesmo, cara. Você já sabe, né? O Mercúrio retrógrado, como a gente já está fazendo aqui 50 vezes a previsão, já teve acho que umas 2, 3 vezes foi que o Mercúrio entrou no movimento retrógrado. E um detalhe, não é só essa semana, ele entra e vai ficar até dia 20 de julho. 20 de julho? Isso, então até dia 20 de julho, todo cuidado é pouco, com contratos, com documentos. A partir de quinta? A partir de quinta. Tudo que você for assinar, qualquer contrato que você for revisar, qualquer e-mail que você for mandar, ler 5 vezes, que vai ficar faltando um D ali, uma coisa ali. Então, assim, toda revisão, todo cuidado é pouco com comunicação de quinta dessa semana até 20 de julho. Vamos apressar tudo que a gente tem para fazer, então. Quem é de Áries vai estar como nessa semana? Os arianos essa semana, eles estão com uma característica que é uma emocionalidade a mais. Já é um signo muito intenso, muito quente, muito sincero. Mas vai estar mais ainda. Vai estar mais ainda. Então, isso, quando fica um pouco exagerado, a gente falou aqui da sombra, né? Acaba ficando um pouco impulsivo. E aí, juntando a mistura com o Mercúrio retrógrado, o que pode acontecer? Né? Assim, manifestações um pouco exageradas ou até ficar um pouco pensando nas coisas com uma emoção a mais. Né? O pensamento, quando você pensa numa coisa desagradável, aquilo traz uma emoção normalmente desagradável. Então, o ariano essa semana ele tem que tomar um pouco de cuidado para ele não se afundar nessas emoções que podem vir, porque ele vai estar muito intenso. Aliás, essa é uma semana emocional para todos, tá? Porque tem muita água nessa semana, uma semana um pouco aguada. Mas para os arianos fica a dica aí de cuidado com essa sombra deles, que é a impulsividade, de não dar muita corda, não colocar muita gasolina aí no pano deles, senão a coisa pega fogo mesmo e acaba prejudicando eles, né? Que são muito realmente emocionais sempre, e essa semana vão estar mais. Meditação é indicado, tá? Oração também é algo indicado. Essa semana eu fiz a junção de 2 coisas que eu tenho passado aqui. Eu tenho passado sempre orações e que as pessoas têm gostado muito, por isso eu tenho continuado passando, porque eu vejo feedback de várias mudanças, transformações através da oração. Isso é muito bom, que é um instrumento gratuito que a gente tem o tempo inteiro e que a gente aqui no programa só depende da gente, pode colaborar com as pessoas para que elas tenham acesso a essa informação. Então, e eu tenho passado alguns exercícios aqui também. Eu dei o da autoestima, alguns rituais. Então, essa semana eu vou juntar 2 coisas. Eu vou juntar um exercício que é uma oração. Ah, que legal. Que é para ser feita na quinta-feira, que quinta-feira à noite é um dia muito bom, das 9 à 1 da manhã, para você transmutar, você transformar sombras e defeitos seus. Então, esse exercício, que é um exercício oração, eu vou passar quinta-feira na fanpage. Tá, para fazer na própria quinta-feira. Isso, na quinta-feira. E que Áries vai estar também aí, seria positivo, porque ele pode ajudar a transmutar esse excesso. O ariano que está ouvindo e que vê que ele é excessivamente impulsivo e emocional, e às vezes franco, já faz para equilibrar. Já faz e pensa nisso, ou em alguma outra coisa, porque a intenção desse exercício vai ser pegar uma coisa sua que você tem humildade para admitir que aquilo não é legal para você e para o convívio com as pessoas, e jogar aquilo na luz e iluminar e subir. Das 9 à 1 da manhã. Isso, quinta-feira, e quinta-feira eu coloco na fanpage. Legal. Taurinos? Taurinos essa semana eles estão um pouquinho mais fechados, tá? Então, assim, pensando muito neles, tá? E muito fechados às ideias do outro, sabe? Aquela característica que eles têm da teimosia pode ficar um pouco mais firme nesse sentido, faltar a característica do elemento água,
que é a flexibilidade. Vão ficar rígidos e duros. Você tá indo aqui, de repente apareceu um obstáculo aqui, aquilo não vai ser mais daquele jeito, você tem que aprender senão a você vai bater nele. Senão você não vai ficar, não, mas era aqui, era desse jeito, por que agora não é mais desse jeito? Não, é de outro jeito. E pronto. E aí você tem que usar o elemento água, que às vezes algumas pessoas quando falta no mapa não conseguem fazer isso, e aí você tem que dar água para a pessoa, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue, ela tá colocada num ponto. A vida muda ela de um ponto. E aquele ponto, na verdade, era melhor que aquilo fosse mudado. Só que às vezes as pessoas não conseguem pela falta de água no mapa. Então toda mudança tem dificuldade com qualquer mudança, com qualquer separação, com qualquer término. Por quê? Porque não tem água. Então a coisa tem que ficar ali, sempre enrijecida, mesmo que não esteja bom. Aquela história de roer o osso, né? O osso não tem, o osso não tem carne, não sei o quê, mas esse osso aqui é meu, eu vou ficar roendo até cair o dente. Burrice, então né? a gente tem que saber também ter a flexibilidade. E a dica para o taurino, essa semana, sendo bem clara, seja flexível, olhe para o outro. Naquilo que você vê que você fica muito assim, que você fica muito só pensando em você, muito vendo do seu lado, veja um outro ponto. Abra sua mente para analisar o que o outro está te colocando. Então, vamos supor, o taurino está essa semana com alguma coisa que ele vê que ele está tendo ali como se fosse um conflito, uma contraposição, alguém colocando uma coisa de uma outra maneira, ele batendo ali naquela tecla. Pega essa semana e veja o que o outro está querendo dizer. E flexibilize. Modifique, né? Isso, use a água, esse movimento aí que você fez mesmo, da água. Taurino, aproveita a dica, viu? Quem é de Gêmeos? Gêmeos está numa semana de muita intensidade de ver as coisas que estão acontecendo na vida deles e de muita sinceridade também. Então são 2 pontos. Sinceridade em excesso, que aí tem que tomar cuidado, porque senão vira o... Falta de educação. E o... Você fala... Sincerocídio. E o sincerocídio. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica over. E o geminiano, essa semana, ele tá com essa tendência a exagerar um pouco. O Mercúrio, que é o regente de Gêmeos e também de Virgem, que vai entrar no movimento retrógrado, vai dar toda a força para isso a partir de quinta-feira, a coisa vai ficar mais forte ainda. Então, assim, toma cuidado, os geminianos, porque senão vai soltar tudo, vai soltar o verbo, e depois a palavra que é dita não volta atrás, já foi. Não volta. Não. E outra coisa, que é o lado bom dessa semana, eles estão vendo mais as coisas, né? Que é o segundo ponto. Eles estão sentindo mais as coisas de uma forma mais intensa, o que importa na vida deles. Então é uma semana interessante para os negócios, porque eles podem colocar as coisas nos devidos lugares, o que eles realmente têm que fazer e o que é o foco nesse momento, porque é um signo que tem a tendênciazinha à dispersão às vezes, né? Então vai ser uma boa semana se souber aproveitar. Sim, é só tomar cuidado com o Mercúrio retrógrado, que para eles vai atuar um pouco mais, por serem regidos por Mercúrio. E quem é de Câncer? Câncer está numa semana que ele tem que parar e se perguntar. E aí vai de cada um fazer essa pergunta internamente. O que me desgasta? O que energeticamente eu faço e me desgasta? Me esvazia. Cada um é uma coisa. Você deve saber aquilo que você faz e que normalmente quando você faz, às vezes é uma pessoa que a gente fala, é uma situação. Aí eu já nem atendo mais. Que aí a gente já... Enfim, a gente vai vendo as coisas que desgastam a gente energeticamente e que, de certa maneira, desequilibram a gente. Porque tem gente que suga a energia da gente, mas não percebe, não é de maldade. Sim. A pessoa que chupa tudo, né? Às vezes é porque ele tá precisando. Mas aí faz oração, vem. Exatamente. Isso eu ia dizer com outras palavras, se conectar com o alto, que é o que a oração possibilita pra gente. Exatamente isso que você falou. Ou seja, com a oração você se conecta e não precisa ficar sugando do outro sempre essa energia, porque você suga direto do alto. Na verdade, a palavra não seria nem sugar. Você se conecta, porque é uma energia que tá ali disponível e que ela é infinita e abundante, né? Então, pro canceriano, ele tem que analisar, ver o que suga, porque essa semana ele está com um certo desgaste energético. Então, tudo que ele reparar que está sugando a energia dele, que para ele não é positivo, ele deve evitar. Então, já começa essa segunda-feira canceriano pensando, o que normalmente me desgasta? Pode ser até uma atitude sua, uma coisa que você fala, por exemplo, reclamar. Reclamar é um negócio que desgasta a energia. É porque você joga a sua energia para algo que não vai te trazer benefício nenhum. E outra coisa, você em vez de estar vendo a solução para uma coisa, você está reclamando. Porque reclamar não vai resolver. O que resolve, na verdade, é você ter a solução. Atitude, né? Você pode até reclamar, por exemplo, se é diante de uma coisa que precisa que alguém fale, né? Por exemplo, o povo brasileiro hoje está reclamando. Sim, está protestando. Tem um objetivo, e tem um objetivo e que se ele não reclamar, realmente a situação vai continuar do jeito que está, né? Então, assim, ele está reclamando com razão. Não está reclamando de alegre, né? Está reclamando porque precisa reclamar, vai fazer o quê, né? Se é aquela história, se você não, quem não chora não mama. A gente está todo mundo chorando aí para as coisas melhorarem. E o canceriano deve pegar essa semana e fazer o quê?
Ele deve pegar essa energia dele de análise, perceber o que desgasta a energia dele e não gastar essa energia. Por exemplo, ficar reclamando à toa, né? Falar, ai, minha vida é isso, minha vida é aquilo, o que você vai fazer para mudar? Tem que começar a pensar Porque, e agir. inclusive, usando até esse exemplo do povo brasileiro, o povo brasileiro reclamava muito com os amigos, mas na prática... Atitude. Então, agora estão fazendo o TBC, eu até postei na minha fanpage, o povo brasileiro está fazendo o TBC, eu estou orgulhosa do povo brasileiro, porque estão fazendo o TBC, principalmente dos que estão fazendo isso em paz, né, que é o certo. É verdade, porque os outros são baderneiros, não são... E a minoria, graças a Deus. Verdade. Eu fui nas manifestações e foi perfeito, agora na Paulista, no sábado, foi a coisa mais linda do mundo. E tem que ser assim mesmo. Volto pra gente falar dos outros signos. Beijo, Té. Agora, leoninos, como estão essa semana? Os leoninos que normalmente já têm uma autoconfiança boa, né? E que às vezes até exagera, que a gente já falou sobre a sombra, né? Os leoninos, o que acontece? Eles estão com essa autoconfiança duplicada. Então, aqueles que sabem fazer isso com humildade, que é o ideal, né? E que é a sombra do leão, que ele tem que sempre tomar cuidado para não ficar muito, né? O que ele deve fazer? Deve aproveitar essa energia de fé, porque a fé é necessária, né? É bom ter autoestima, né? É bom ter autoconfiança, só que tudo em equilíbrio. E essa semana, como eles estão realmente acreditando em si mesmos, com essa confiança super alta, o que eles devem fazer? Visualizar planos que eles tenham a longo prazo, coisas que eles não têm ainda. Tá? O que a gente tem, novo. O que a gente tem que agradecer sempre, todo dia. Mas o novo, vamos supor, uma leonina que montou um negócio ou que mudou um ramo de negócio e que ela quer que aquilo dê certo. O que ela vai fazer? Ela vai imaginar aquilo já realizado. E já agradecendo como se tivesse acontecido. Exatamente. Então você já vai criar a tela mental daquilo. Isso aconteceu. Eu mereço isso. Eu vou fazer a minha parte para isso, né? Que aí entra o TBC, que eu tiro a bundinha da cadeira, que é o agir, que é o atitude. As coisas precisam de atitude também. A gente está aqui num corpo físico. Esse corpo físico precisa agir, ele existe, né? Então o que é importante? Que nós, quando temos essa autoconfiança, fazer com que ela exista. Uma coisa é você simplesmente ter autoconfiança. Outra coisa é você ter autoconfiança e direcionar essa autoconfiança, entendeu? É usá-la da forma adequada, né? Exatamente. Não pro ego, né? Isso, e fazer com que esse plano que seja necessário, né? Ou seja, um plano que seja importante na sua vida, também não vai pegar qualquer coisa ou coisas que estejam afetando também o destino de outras pessoas, que aí tem que tomar cuidado. Então porque não vai aí... tipo, quero que o fulaninho volte, isso não. Porque aí depois você vai ser cobrado por esses isso. Esses dias uma pessoa na fanpage falou assim, puxa, não tem uma oração para trazer meu amor de volta? Eu falei, não, isso é magia negra, para. Esquece. Isso não existe, não existe. As pessoas têm que voltar porque elas querem, porque você tem qualidades que elas admiram e que querem se sentar ao seu lado. E tem que aprender a saber que a página virou e pronto. Exatamente. Ela falou, não, obrigada que você me avisou, não vou. Aí eu falei, tomara que ela pare por aqui, porque senão vai ter gente que vai falar, não, eu vou trazer de volta. Mas é livre-arbítrio, né? Mas pelo menos eu avisei, tenho obrigação de avisar. Não tem oração para isso, se tiver, melhor não mexer com isso, porque vai gerar karma. Ou seja, o leonino deve direcionar o pensamento dele positivo, essa autoconfiança, essa fé, para realizar sonhos positivos, já vendo, como você disse, eles na tela mental. Realizados. Isso mesmo. Vamos falar já dos outros signos, mais rapidinho, vamos para o nosso departamento de jornalismo. Mariana tem informações importantes para a gente agora. Boa tarde, Mariana. Nada. Agora, quem é de Virgem, a semana estará como, Paula? Os virginianos estão pacatos, estão tranquilos, estão corajosos essa semana, viris, estão mais briguentos, mas não no sentido de brigar por coisas bobas, mas eles estão encarando mais as situações. Então o virginiano, como ele é muito diplomático, muitas vezes político com as coisas, o que é bom? Que essa semana ele encare situações que estão ali pendentes e que ele precisa ter uma atitude. Sabe, que ele precisa se enfrentar. Que ele precisa... Tem umas situações que a gente tem que ser um pouco mais firme. Às vezes a gente tenta ser muito bonzinho, uma pessoa muito educada, a pessoa não escuta. Aí você tem que ser um pouco mais contundente para as pessoas escutarem, principalmente quando elas estão passando um pouco dos nossos limites, estão invadindo. E o virginiano, essa semana, ele vai estar conseguindo colocar esses limites de uma forma contundente, clara. Nesse sentido, é uma semana muito positiva, porque ele pode fazer com que situações em que tivesse faltando esse pulso dele, que ele domine de novo e que resolva. Outra coisa, estão com a sexualidade altamente ativa, tá? Então tem que aproveitar. Estão com a libido em alta, virginianos e virginianas. Essa semana, homens e mulheres de virgem estão, principalmente os que estiverem acompanhados, aí aproveitem. Os que não estão,
façam o TBC Love, ou seja, vão atrás do amor também, porque ele não bate na sua portinha de repente do nada. Se bater porque é problema, né? Libra, como estarão os librianos? Libra é um signo que essa semana é bem forte a questão da justiça. Tá? Eles vão ser os que estão refletindo, todo mundo está refletindo com tudo isso que está acontecendo no país, que não dá pra gente negar, né? Todo esse movimento. Só que os librianos são os que mais vão estar refletindo, tá? De tudo que está acontecendo, das injustiças. E isso vai se estender até eles mesmos. Ah, que bom. Então, assim, onde nós cometemos injustiças, né? Ou seja, essa reforma que a gente está pedindo, que é legítima, e que a gente quer, e que há muito tempo já devia ter sido clamada, tá com atraso aí, tá com delay disso, mas ainda bem que veio, né? E que uma hora chegou. Os librianos, eles vão estar percebendo onde começa a corrupção dentro deles, né? Tipo, a maior causa de tudo isso, tem vários motivos, mas a corrupção é sempre citada como a principal. É mesmo. Então, assim, onde o ser humano começa a se corromper? Né? As pessoas que estão lá, que são corruptas, elas são seres humanos, lugar, né? São seres humanos. Um dia não eram políticos, tiveram outras profissões. Ou seja, todos nós temos que estar preparados para, se algum dia chegar no poder, não sermos corruptos, né? Porque esse germe existe em todo mundo, o germe do bem e do mal. A gente tem que trazer a beleza. Mas a gente tem que escolher o que a gente quer que germine, então, nesse sentido, o libriano, ele vai conseguir trazer essa consciência do que ele precisa ver nele de sombra e iluminar. Que bom. Semana incrível. Semana incrível. Já quem é de Escorpião? Escorpião está numa semana de términos. Términos? Tá? De términos. Dele analisar questões que ele precisa terminar. Tá? E encerrar mesmo. E vai encerrar. Essa é uma semana em que ele tem uma tendência a encerrar. Não encerrar coisas que estão boas, sim, né, gente? Tá coisas ruim, que né? estão boas a gente não tem por que terminar. E a gente normalmente nem quer, né, que termine. Agora, as coisas que estão meio capengas, que não estão rolando como deveria, o que acontece? O escorpiano vai sentir que isso realmente chegou, que está no limite, e vai ter força para colocar um ponto final. Então, nesse sentido, é uma semana positiva. Tem muitas pessoas que, por algumas questões do mapa, não conseguem pôr pontos finais em horas que são necessárias. Isso a gente também tem que trabalhar com os florais. E essa semana, o escorpiano que tiver isso, tiver uma situação ali que está pendente, que ele não está conseguindo, ele vai conseguir pôr um ponto final. Então, aproveite essa força, porque não é sempre que a gente está conseguindo com essa tendência boa, né? Puxar essa energia aí que a gente chama no esoterismo de energia de primeiro raio, que é de destruir para libertar. Muitas vezes a gente tem que ser duro, mas a gente se liberta. E depois, quando a gente olha para trás, fala, nossa, foi dolorido cortar aquilo, mas graças a Deus. Ou então foi menos dolorido do que eu imaginava. Melhor ainda. Volto já. Tá bom. Agora, Sagitário. Quem é de Sagitário? Os sagitarianos e sagitarianas estão numa semana incrível, uma semana bem positiva. Uma das características dessa semana é o carisma que eles estão. Então, os sagitarianos que precisam aí de consenso, de situações em que estão aí pessoas deflagrando cada um desejo. Então, uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer uma outra coisa totalmente diferente. Então, os sagitarianos vão conseguir chegar nesse consenso. Eles estão políticos, tá? E nem sempre o sagitariano é tão político, porque ele tem essa coisa de ser muito franco. E às vezes até demais. Como Áries e Aquário, são os 3 signos aí mais francos do zodíaco. Eu, na minha opinião, como astróloga, Áries, Sagitário e Aquário. O bom é que ninguém pode dizer que não entendeu a mensagem, né? Sim, não, eles normalmente são bem diretos. Então, essa semana para os sagitarianos, eles devem aproveitar e fazer essas reuniões onde se pode chegar numa luz, num consenso. E usar o carisma deles, porque eles vão estar com um poder muito grande para realizar, digamos assim, a política da coisa de uma forma bem feita. Então, quando você tem que chegar num consenso, né, que você tem que reunir vários desejos, né, e aquilo não ficar ruim nem para uma pessoa, nem para outra. Isso não é sempre que isso é fácil. E capricornianos? Os capricornianos, eles estão numa semana que eles estão no oposto de touro, né? Que touro eu expliquei que eles estão mais fechados, né? E os capricornianos já não, eles estão muito abertos. Mas isso é bom ou é pode muito bom. Vulnerável? Não é no sentido de esponja, de energia, não são aspectos com Netuno que é o que dá isso. Na verdade, são aspectos amorosos mesmo com Vênus, trazendo amor,
trazendo com que o capricorniano, que normalmente o capricorniano ele é mais reservado, mais fechado, até quando um signo que não é tão fechado tem o ascendente em Capricórnio, uma pessoa Fica fechada? Sim, às vezes uma pessoa é ariana, que é um signo mais pra fora, falante ou gêmeos, mas tem um ascendente em Capricórnio, ela fica um pouco mais quieta e pode parecer um pouco mais reservada e fechada por conta do ascendente, porque o ascendente é a primeira impressão que a gente passa para as pessoas. E o capricorniano normalmente é um pouco mais fechado, só que essa semana ele vai estar conseguindo, digamos assim, compartilhar o amor de uma forma mais plena, Que bom, né? mais solta. Então, uma semana ótima para ele entrar em contato com pessoas para fazer networking, trabalho. Legal. Tá? Então, quem ele precisa ligar, que ele precisa ser um pouquinho mais simpático, um pouquinho mais gentil, tudo isso está favorecido. No amor também, ele vai conseguir se doar mais, ter momentos a dois incríveis. É uma semana muito positiva para Capricórnio. Aproveite então a semana, você de Capricórnio, hein? Volto rapidinho. Tá bom. Agora nós aquarianos estaremos como essa semana? Os aquarianos, eles estão um pouco assim, querendo se livrar de situações também. Aí junto um pouco do escorpião, que está no momento de término, e de virgem, que está com coragem. Então, assim, os aquarianos, eles estão literalmente cansados de algumas situações, e essa semana eles podem realmente perder um pouco a paciência. É mesmo? Principalmente situações que já estão assim, que eles já, ai meu Deus do céu, isso ainda está assim. Então, o que se pede? Que eles tenham um pouco mais de paciência com isso, porque tem situações que não adianta. Não tem como, principalmente né? quando depende do outro, porque aí depende da transformação do outro, aí o outro a gente não transforma, porque o outro está no ponto dele, ele só vai se transformar E tudo na hora... tem a sua hora certa, né? Exatamente. Então, o que se pede para os aquarianos? Seria interessante para eles fazer esse exercício, né? Que eu vou passar na quinta-feira, que na quinta-feira eu vou postar lá na fanpage, esse exercício, oração de transmutação de sombra, e jogar essa transmutação da intolerância com o outro e da impaciência, para ele não deixar se levar por isso, porque essa semana ele pode estar mais afetado por esse sentimento. E outra coisa, ele pode estar mais também afetado pelo sentimento de ser da sombra dele, uma das sombras dele, que é a coisa de ser um pouquinho do contra. Porque o aquariano, todo mundo vai protestar, eu não vou. Entendeu? Ninguém tá protestando agora, eu vou protestar. Entendeu? Então o aquariano, ele gosta de ser diferente. Ele não quer ser igual a todo mundo, entendeu? E se alguém fala pra ele assim, vai fazer isso? Ele, não, eu não vou fazer. Aí depois Ou ele então até você faz. não consegue, aí você fala assim, agora eu vou querer fazer. Exatamente. O aquariano tem uma dica com ele, né? Quando você quer que ele faça uma coisa, não deixa tão claro o que você quer, entendeu? Porque Não, você então... ele vai falar, não vou fazer, porque ele vai se sentir dominado. Ou tenha bons argumentos. Contra um bom argumento, não há nem charme que consiga ir Tem que ter contra, bons né? mesmo, Bons viu? Porque o argumentos. aquariano é bem inteligente, é um signo muito Agora, inteligente. se sabe argumentar direito, ganha. Então toma cuidado com essa coisa da impaciência, procura orar, jogar um pouco mais pro alto, entregar, né? E fugir do contra. Às vezes todo mundo tá fazendo uma coisa e é pra todo mundo fazer mesmo. Não questione, faça. Não questiona, é pra isso mesmo. É isso que é a hora de... Não queira ser diferente sempre. Então vamos aproveitar a oração quinta-noite, oração / exercício. A Paulinha vai postar na fanpage, tá? E peixes? Peixes é o melhor signo da semana, tá? Leão também tá muito bom, mas os piscianos estão assim com uma estrela incrível. Essa estrela eu colocaria assim como título, no centro da estrela, né? Equilíbrio. Isso é ótimo, né? Por quê? Porque eles vão estar com uma combinação de seriedade, alegria e espiritualidade. Mas aí os 3 pilares mais importantes. Exatamente. Então eles vão estar conseguindo ter fé, acreditar nas coisas, com uma espiritualidade desenvolvida, muito contatados, muito ligados a Deus, ou o Logos, como cada um quiser chamar, o Pai, né? Mas assim, ou a natureza, que também é uma forma de representação de Deus, né? Então os piscianos vão estar sentindo isso, a espiritualidade vai estar muito ativa, vão estar muito sérios. Nesse sentido, eles vão estar focados, em vez de ficar só no sentimental, Perdidos. eles vão estar pensando o que eles querem, organizando, né, as coisas, e muito alegres. Então é uma semana incrível para se fazer o nosso TBC. Tira a bundinha da cadeira, fazer as coisas acontecerem. Né? Porque quando você está com esse equilíbrio todo, vai desperdiçar. Que nem você disse, isso é a base. Quando você está com essa base, tudo mais que você quer, precisa para fazer as coisas andarem. Então vê o que você quer andar aí e coloca essa coisa para andar. Olha, deixa eu lembrar você, se você quiser conhecer direitinho o trabalho da Paula Pires, não só de astrologia, acesse o site vidasutil.com.br. Agora, pelo Facebook, você vai pegar as dicas todas, essa oração / exercício na quinta-noite, facebook.com/Paula Pires Astro. E no Twitter, @Paula Pires Astro. Super fácil. E o melhor dia para namorar? Qual é? Pode falar? Tem um só, que é sábado. Sábado? Isso, sábado. E ele começa meio-dia e vai até às 17. Então, a tarde de sábado, ela tá abençoada aí para namorar então, também. aproveita. Tem um dia. Obrigada, boa semana para você. Pra você viu? também. Obrigada.